Buenas, senhores, tudo certo? Então, conforme prometido, nós vamos conversar um pouquinho sobre gráficos de uma progressão geométrica. Então, eu trouxe aqui os 5 casos das 5 classificações possíveis, né? E se os senhores querem saber um pouquinho mais sobre como classificar uma PG, vou deixar o link aqui em cima para vocês. Lá eu tenho a classificação certinha, o que transforma uma PG, né? O que caracteriza uma PG crescente, decrescente. Lá fala um pouquinho da razão para vocês, como tem que ser as razões, certo? Aqui eu vou focar basicamente na construção e no modelo gráfico, então como que elas ficam representadas geometricamente, e até para que tu possa identificar elas em algum problema, alguma coisa, olhando para elas, tu já sabe dizer o que está acontecendo, tá? Então, coloquei aqui as 5 questões, as 5 classificações, e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês, iniciando, obviamente, pela crescente, que é a clássica, né? Principalmente pelos tempos que vivemos aí hoje em dia, comportamento exponencial, que o pessoal fala, são progressões geométricas, certo? Funciona dessa forma. Então é extremamente importante que os senhores consigam enxergar um pouquinho de como isso funciona. Gente, nesse momento eu preciso lembrar vocês de quem são esses caras. Isso aqui é um plano cartesiano, certo? Num plano cartesiano, o que nós temos? Eixo X, abscissas, eixo Y, ordenadas, certo? Nesse caso, quando tu for representar o gráfico de uma progressão geométrica, como que tu vai pensar? Aqui embaixo, nós vamos usar a nossa posição, certo? Aqui vai ser a posição, ou seja, o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, né? A3, A4, então aqui embaixo é a posição, certo? Até vou deixar marcadinho já aqui, ó. Tentar fazer o mais bonitinho possível. E, gente, quando tu for fazer o teu gráfico, tá? Sempre tenta deixar os espaçamentos mais perfeitos possível. Quanto mais certinho ficar a distância entre os pontos ali, de unidade em unidade, mais fácil vai ser para vocês conseguirem aí um resultado melhor na questão do gráfico, certo? Desse lado aqui, no caso no eixo Y, nós vamos colocar os valores, tá? Então, esses valores aqui. Vou organizar eles também mais ou menos com a mesma distância cada um deles. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos colocar só o 16 lá em cima, tá? Para economizar tempo da nossa estrutura aqui. Então, ó, 1, 2, aqui é o 4, aqui é o 8. E aqui é o cara que vai representar, então, o meu 16. Tranquilo? Aqui, A1, A2, A3 e A4. Estou sendo um pouco mais detalhista nesse primeiro, certo? Os outros eu vou ser um pouco mais rápido, mas para tu entender o que eu estou fazendo. Agora, gente, é só colocar os pontos no plano cartesiano. Então, ó, o A1 é o 2. Então, meu A1 vai se ligar com o 2. Aqui, meu A2, meu segundo termo, ele é 4. Então, ó, A2, o 4. O A3 vai ser, então, o 8. Tranquilo? E aqui o A16, o 16, ele é o meu A4. E aqui, senhores, percebe que seria sucessivamente, tranquilo? Se eu tivesse um A5 aqui, por exemplo, o meu ponto ele seria aqui em cima, né? Mais alto do que isso, seria o dobro, seria lá no teto. Então, qual é o comportamento disso aqui? Isso aqui é o clássico comportamento exponencial. Então, quando nós formos ligar esses pontos aqui, percebe que tu vai ter uma curva, certo? Essa curva, até vou marcar um pouquinho aqui, para tu entender que ela é uma curva que vai vir para cá e vai subindo aqui, certo? Esse é um comportamento exponencial. Ela vai começar devagarinho e vai ter uma guinada aqui, né? Vai ser uma curva, ela vai subir. Tranquilo? A crescente, então, porque ela começa embaixo e vai indo para cima, né? Aqui eu botei um modelinho só de como ela seria se ela fosse infinita para os dois lados, né? Aqui no nosso exemplo a gente começa em 2, então o correto seria só ter um ponto aqui e nada para cá. Aqui é só um modelinho de como fica o desenho. Tranquilo? E as próximas seguem a mesma ideia. Então aqui uma decrescente. Como funciona a ideia da decrescente, então? A ideia da decrescente é que eu tenho meu primeiro termo, meu A1, lá em cima no 16, né? Então, ó, vou marcar aqui de novo. Ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 16. Beleza? Vamos botar aqui só os importantes para nós. 2, 4. E aqui, A1, A2, A3 e A4. A diferença delas é que, na decrescente, nós iniciamos lá em cima. Ó. Então, aqui em cima é o meu primeiro termo. Então, aqui é o meu primeiro termo. Meu A2, meu segundo termo na minha sequência, ele já está aqui no meio. Meu A3, ele é 4. Tá aqui, fica um pouquinho feio, mas é isso mesmo. E o meu A4, ele é aqui embaixo, no 2. Se a gente continuasse, onde seria meu próximo termo? Meu A5. De acordo com a lei de formação lá, ele seria no 1, né? Então, meu A5 seria aqui. O outro cara, aqui. Certo? Então, a minha sequência agora, percebe que ela é o inverso da anterior. Então, percebe que ela vai fazer... Opa, peraí que ficou um pouco feio. Ela vai fazer esse desenho de curva aqui, né? Percebe que ela faz esse desenho de curva aqui. Ficou um pouquinho riscado feio, mas a ideia é essa, certo? Ela vai tangenciar nosso eixo X aqui, e aqui ela vai ser, né, se fosse um modelo, né, ela viria para cima aqui, né, tenderia para cima. Então, a ideia da nossa decrescente é que ela começa lá no topo, né, do A1 está lá no topo, e vai descer aqui, tangenciando nosso eixo X. Essas duas, gente, são as clássicas, tá? A crescente e a decrescente. Depois nós temos, então, a constante. A constante, gente, ela é igual a PA constante, né? Ela vai estar sempre no mesmo lugar. Aqui, no caso, eu usei o 3 como referência. Então, percebe que ela vai estar sempre no mesmo lugar. Aqui é o meu 3. Então, meu A1 vai ser no 3, meu A2 vai ser no 3, meu A3 no 3, e assim sucessivamente. Ou seja, meu ponto ele vai ser aqui sempre. Ó, o A1 vai ser aqui, o A2 vai ser aqui, o A3 vai ser aqui. Então ela é uma linha reta, certo? Por isso que ela tem nome de constante, ela não vai ter nenhum tipo de variação. Ela vai ser uma linha bem retinha, constante. Se eu tiver 2, 10 ou 50 termos, ela sempre é essa linha reta aqui para sempre. Beleza? Constante é uma das mais fáceis e é bem barbada. E eu acredito que essas 3 primeiras tu já tenha visto em algum lugar, tu tem uma noção de como ela funciona. Quais que são as mais diferentonas, então? Quais são as diferentes? São a alternante e depois a estacionária. Inicialmente a alternante ou alternada, tá? O que vai acontecer nessa situação aqui na alternante? Percebe que os meus números, eles trocam de sinal, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu 16 vai ficar aqui em cima, tá? E aqui embaixo a gente vai até menos 8 só, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, positivos eu tenho o 1, 2, 3, o 4 e o 16, que ficou lá em cima. Aqui embaixo nós temos negativo, o menos 2, e nós temos o menos 8. Então ele é aqui embaixo, menos 8. Percebe que aqui eu vou ter então A1, A2, A3, A4 e A5. Nessa situação, gente, entende que o meu A1, primeiro termo, vai ser aqui no 1. Ó. Então é esse ponto aqui, meu A1. Meu A2 ele vai ser aqui embaixo, no menos 2. Então, ó, meu A2 está aqui. Ele é esse ponto aqui. Meu A3 está lá no 4, né? Meu terceiro termo é 4. Então, meu A3, ele está aqui. Meu A4, que seria o próximo termo, ele é lá em menos 8. Então, ele vai ser aqui embaixo. Então, ó, aqui embaixo. E meu último termo, meu A5, ele é lá no 16. Lá em cima. Né? Risca aqui, vai ser aqui em cima. Essa, gente, nós não vamos ligar os pontos, certo? E ela tem essa distribuição estranha mesmo, onde é um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Por quê? Porque nossa razão aqui é negativa, né?
Daí menos com menos vai dar mais, joga para cima. Aí pega menos com mais para menos, joga para baixo. Então vai jogando os pontos e percebe que a distância assim vai dobrando. Ó. Aqui a distância dele para o meu eixo x é uma unidade. Aqui a distância do meu ponto para o eixo x é 2 unidades. Aqui é 4 unidades, 8 unidades, 16 unidades, certo? Sempre vai dobrando então em relação à minha razão. E sempre vai ser a razão negativa que vai jogar um para cima e para baixo. Essa aqui é a mais estranhinha delas, beleza? E por último, e não menos importante, nós temos aí então a nossa querida estacionária. Ela é bem específica, tá? Ela é bem pontual, muito pouco utilizada, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho sim sobre ela e como que ela funciona. A estacionária, ela tem nossa razão sendo zero, certo? Pela nossa razão ser zero, o que acontece? Qualquer coisa vezes zero é zero. Então, o primeiro termo, não importa quanto ele vale. Nesse caso aqui, nós temos o primeiro termo sendo 4. Então, o meu A1, ele vai ser ali no 4. Ou onde for, né? Se meu A1 for 5, é no 5, enfim, tanto faz. Então, meu A1 é aqui no 4. E todos os próximos termos, eles são zero. Por quê? Porque a minha razão é zero. Ou seja, aqui vai ser aqui meu próximo ponto, aqui meu próximo ponto, e assim sucessivamente. Independentemente de quantos termos nós termos, sempre vai ser agora todos em zero, porque qualquer coisa vezes zero é zero, não tem como reverter isso aí. Tranquilo? Passamos então pelas 5 classificações e agora 5 formas geométricas, né? Das classificações das progressões geométricas. Então 5 gráficos aí. Espero ter ajudado vocês e nos vemos em breve. Até mais.